Principalmente nesta época do ano, doenças respiratórias acometem tanto adultos quanto crianças. O novo boletim Infogripe, divulgado pela Fiocruz ontem, mostra que a influenza registrou aumento ao longo do mês de maio e manteve presença significativa nas primeiras semanas de junho. Pois é, sobre os motivos desses casos serem mais frequentes no período de baixas temperaturas, os cuidados que a população deve adotar para evitar a contaminação e a importância da vacina, eu conversei com a médica Elnara Negri, pneumologista do Hospital Sírio-Libanês e professora da Faculdade de Medicina da USP. O fator mais importante é que nessa época o ar fica muito frio e fica seco, você vê que tem menos chuva, então você vai ter uma concentração maior de poluentes na atmosfera. E a gente tem um sistema que chama sistema mucociliar, que ele recobre todo o nosso epitélio respiratório, toda a nossa cobertura respiratória, desde o nariz, os seios da face, a traqueia, até os bronquíolos. E esse sistema ele é composto por uma esteirinha rolante de muco, que fica em cima de umas células que têm cílios. Esses cílios vão levando esse muco para fora do organismo e deixando a gente limpinho. Os bichos que tentam entrar, ele não deixa aderirem às nossas células e invadirem o nosso organismo. Com o tempo frio e a secura do ar, esse muco fica mais difícil de transportar. Ele endurece, tanto pela desidratação, pelo ar seco, como se você colocasse gelatina na geladeira. Se o muco parece uma gelatina, vai para a geladeira, ele endurece. Então fica mais difícil de transportar, você fica mais suscetível a infecções e os bichinhos conseguem entrar mais fácil no organismo da gente. Esse é um dos fatores. Outro fator é que você tem muita gente no mesmo ambiente, em geral com as janelas fechadas, tipo ônibus, lugares onde se trabalha, as pessoas fecham a janela porque está frio e você começa a ter maior concentração. Se tem uma pessoa doente lá, você vai conseguir que outras pessoas também adoeçam, né? Então, isso são as maiores razões, né? E você tem um maior índice de poluentes na atmosfera. E a gente sabe que o particulado e os gases poluentes são nocivos também para esse sistema de defesa do pulmão. Doutora, e quais são as principais ocorrências respiratórias nessa época? Nessa época, principalmente quem tem algum histórico respiratório, como asma, bronquite, rinite, piora. Piora também por esses fatores que eu falei e por um aumento do ozônio na parte baixa da atmosfera, porque o ozônio é bom lá em cima, ele protege dos raios nocivos do sol, mas aqui embaixo, que ele é produto da poluição dos veículos, ele aumenta a resposta alérgica das pessoas. Então, quem tem asma piora da asma, quem tem rinite piora da rinite. As crianças ficam muito mais suscetíveis também, os idosos. A gente está tendo realmente um surto grande do vírus sincicial respiratório e também do H1N1 que voltou. O Covid, nessa época, começou a baixar. Agora, está diminuindo. Isso deve ser fruto, provavelmente, das campanhas de vacinação. As pessoas estão bem cobertas vacinalmente para o Covid e menos para o H1N1 e o sincicial respiratório. A gente ainda não tem uma vacina boa. Então, você começa a ter o sincicial respiratório na criança, principalmente no idoso, ele faz quadro do que a gente chama de bronquiolite. A bronquiolite, ela é uma inflamação dos pequenos brônquios, lá no finalzinho, perto dos alvéolos. E isso faz entupir aqueles caninhos de ar e começa a dar uma falta de ar grande e uma dificuldade para a troca de oxigênio. Então, a criança fica em quadros graves, os idosos também. Como prevenir tudo isso? Se você está infectado, vá com a máscara para não passar para as outras pessoas. E se você tem alguma suscetibilidade, um ambiente fechado, muito aglomerado, use a máscara. Não esqueça da higienização das mãos, as mesmas práticas servem como a gente fez na pandemia, e também manter a vacinação em dia para os vírus que a gente tem condição de se vacinar. É super importante essas medidas. E nessa época do ano, importantíssimo se hidratar, porque essa coisa da desidratação do muco é impactante mesmo. Então, você se hidratando, você vai facilitar esse sistema de defesa do corpo da gente e vai fluidificar as secreções, isso é super importante também. A senhora falou em vacinas, qual é a importância delas? Então, se você pega um bicho desse
mas você está vacinado, você vai ter um quadro bem menos grave do que se você tivesse sem a vacina, porque você vai ter anticorpos prontinhos para receber o bicho que tenta te invadir, então ele não vai conseguir invadir seu corpo de uma forma tão abrangente. E você vai ter um quadro, você pode pegar a doença, mas vai ter um quadro leve. Ao passo que se você não tiver nenhuma defesa contra esse bichinho, ele entra mais fundo e leva você para o hospital às vezes.